destas vidas, dessas pessoas que dia após dias estão se perdendo? Será que nós estamos mesmo preocupados com o bem-estar ou até mesmo com a salvação dessas pessoas? Será que nós estamos mesmo estendendo a mão àquele que está necessitado? No texto que acabamos de ler, fala de 4 personagens, sendo 2 deles se encontram mais ou menos no mesmo nível. Fala de alguém que teria, no versículo 30, sido assaltado, espancado e deixado à beira da morte como semi-morto. Ele não estava morto, quase morto. E que necessitava de ajuda por estar muito ferido. Ele poderia até morrer. Mas no versículo seguinte fala de mais 2 personagens, no versículo 31 e 32. Esses outros personagens também passavam por ali. E o texto diz que quando eles viram aquele homem caído à beira do caminho, eles passaram de largo. Para ser mais claro, eles passaram, cortaram volta. Lá em Minas Gerais fala cortar volta. Cortaram volta do ferido. E não ajudaram aquele necessitado, porque achavam que a posição que eles exerciam, o cargo que eles carregavam, eram mais importante do que ajudar um ferido, um necessitado, à beira do caminho. O que vão pensar de mim? Eu sou um pastor não pode estar misturado com esse tipo de gente. O que vão falar se me virem comunicando com um bêbado, ou talvez um drogado, no meio da rua? Minha igreja, meus membros, o que eles vão pensar de mim? Eles não vão me respeitar mais? Como o meu pastor está misturado com esse tipo de gente? Conta-se de um pastor, certa feita, estava indo para o caminho, talvez vindo da sua igreja, talvez, e de repente na rua, uma mulher vem correndo ao seu encontro desesperadamente, e esta mulher, as pessoas às vezes gostam de falar mulher de vida fácil. Não, era uma prostituta que veio desesperadamente para falar com esse pastor. Esse pastor, um pouco assustado, falou: preciso de ajuda, querendo algo daquele pastor. E aquele pastor olhou para os lados e falou com ela: amanhã você vai no meu gabinete, nesse horário tal, ali eu atenderei, aí eu vou escutar o que você tem para me falar. E esse pastor foi para casa, e esse pastor foi dormir, e durante a noite ele rolava para todos os lados, e pensando naquela vida, naquela mulher, o que aquela mulher queria, e não conseguia dormir, e bateu aquela insônia, e de repente ele levantou e explicou para a esposa dele o que tinha acontecido. A esposa dele falou para ele: vai ao encontro e vê o que essa pessoa está precisando. E esse pastor saiu pelas ruas à procura desta prostituta, e ele foi exatamente ao local onde tinha encontrado ela. Estava ali um montinho, uma roda de pessoas, de curiosos ali, uns meio assustados, outros comentando. E ele encontra uma outra mulher e pergunta: você viu uma pessoa? E deu as características desta mulher, que eu encontrei exatamente aqui hoje. Você viu ela? E aí a mulher vira para ele e fala: você não sabe? Ela suscitou tal hora, e de acordo com as horas que ela suscitou, calculando, foi logo depois do encontro que ele teve
com este pastor. E esse pastor sentiu remorso o resto da sua vida de ter atendido essa prostituta, às vezes por pensar o que eles vão falar de mim, o que eles vão pensar, eu, um pastor, o que a minha esposa vai pensar de mim, eu aqui no meio da rua, falando com a prostituta. Eu tenho um cargo, eu tenho um nome a zelar, eu não posso estar aqui em público falando com esse tipo de pessoa. Mas depois veio o remorso para o resto da vida, porque aquela vida poderia estar buscando um socorro, poderia estar buscando algo, poderia estar buscando uma ajuda. E por estas e outras, vidas têm perecido, almas têm ido para o inferno, por causa da nossa prepotência, do nosso egoísmo, por causa do nosso eu, e de ficar achando que os outros vão falar. Pensar de nós, não importa o que falam de você, ou pensam de você, importa o que Jesus vai falar para você no dia final. O que importa é que seu nome esteja escrito no livro da vida. Quando você chegar lá no céu, poder ouvir de Jesus no dia final: vem meu filho, entra no gozo do teu Senhor. Venha, toma posse de tudo aquilo que já está preparado para você desde a fundação do mundo. Ao contrário, aqueles que não fizeram nada em prol da obra de Deus, Jesus vai falar para você: porque quando tive fome, me deste de comer, porque quando tive sede, me deste de beber, porque quando tive frio, me agasalhaste, porque quando estive doente, fores me visitar. Nós temos que tomar uma posição, porque almas estão morrendo ao nosso redor, estão morrendo porque nós, às vezes por medo, ou às vezes mesmo, como falei, por egoísmo próprio, temos deixado vidas dentro da nossa própria família perecer, por não conhecer a verdade, por não conhecer aquele Deus que nós servimos, aquele Deus que é fiel para transformar vidas, aquele Deus que pode mudar a história daqueles que estão caminhando para o inferno, que estão perecendo, pessoas vizinhas nossas, no nosso trabalho, porque a missão, às vezes as pessoas têm um entendimento muito errado de missão, porque missão é só missão se for na África, porque missão é só se for na Índia, porque os lugares mais pobres estão lá, então esses é a obrigação desses, isso é missão. Não, missão, ela pode estar dentro da sua casa, você pode fazer missão, no seu vizinho, às vezes do outro lado da cerca, você pode fazer missão. Conta que uma pessoa, ele tinha uma galinha, esta galinha correu para o quintal dessa vizinha, e ele nunca tinha comunicado com essa vizinha, nunca tinha falado nada com ela, morava ali há anos. E essa galinha correu para lá e ele pulou a cerca para pegar a sua galinha. E nisso a dona veio saber o que estava acontecendo. O que estava acontecendo? O que ele estava falando? Eu vim pegar minha galinha que pulou aqui. E nessa oportunidade, ele fez uma pergunta para essa vizinha: você já ouviu falar de Jesus? Você conhece Jesus? Falou: não, nunca ouvi. E aí ela convidou ele para entrar, e ele teve a oportunidade de falar de Jesus para essa vizinha. Às vezes Deus nos dá estratégias que para nós parece algo insignificante, mas esta é a hora, esta é a oportunidade. Não tem tempo para você falar, não tem tempo para você ajudar, não existe tempo para você estender a mão.
seja mesmo com um abraço, com um aperto de mão, com um prato de comida, com um copo de água, isso também é missão. Se você quiser também ajudar financeiramente, isso é missão. Orar é missão. Pregar a palavra de Deus, isto é missão. E não existe tempo para isto. Todo tempo é tempo de fazer missão. Louvado seja o nome do Senhor. E que Deus venha tocar no nosso coração, para que nós venhamos cada dia mais compadecer daqueles que estão morrendo por não conhecer o Evangelho. Pessoas que estão indo para o abismo, porque nós não falamos de Jesus para ele. E estou meio perdido com esse monte de papel. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a palavra de Deus fala de um terceiro, na verdade um quarto. O primeiro era o moço ferido. Os dois, como sabemos, um era sacerdote, o outro era levita. Os dois tinham cargos importantes na sinagoga. Mas a palavra de Deus fala de um quarto personagem. Fala que no caminho estava vindo um homem. Está aqui o papel. O quarto personagem desta parábola está no verso 33, no verso 35. Tratava de alguém aos olhos daqueles que se achavam religiosos demais. Alguém que não poderia... Pastor, eu esqueci de olhar o começo da hora, mas só me dá um toque. Eu sempre esqueço esse relógio. Quando eu penso, deve ter 1 hora falando. Eu só me dá um toque, esqueci de olhar ali. Perdoa. Tratava-se de alguém que aos olhos daqueles que se achavam religiosos demais, alguém que não poderia misturar, alguém de outra nacionalidade, e que era desprezado pelos judeus. Mas a palavra do Senhor diz que ele também passou por aquele caminho, assim como os outros dois teria passado. Mas quando ele viu aquele homem caído, ferido no meio do caminho, ele moveu-se de compaixão daquele homem. Ele não quis saber de que origem ele era, de onde ele vinha, para onde ele iria. Ele curou suas feridas, dando os primeiros socorros, e colocou no seu animal e levou para o lugar aonde pagou alguém para cuidar dele. E que eu peço nesta noite que no nosso coração venha queimar esta compaixão, este desejo, porque se nós somos semelhança e imagem do Senhor, e se missão está no coração do Senhor, ela tem que queimar no nosso coração também. Porque se ela não queimar no nosso coração, me desculpe, nós não temos parte com o corpo de Cristo. Se nós temos parte com o corpo de Cristo, essa vontade, este desejo, esta compaixão por almas, de ganhar alma para Cristo, ela tem que queimar no nosso coração, não, independente de quem seja, não importa quem seja, não importa a cor, não importa a nacionalidade, não importa no seu nível social, se é pobre, se é rico, não importa, nós não temos que saber isso, nós temos que saber que o nosso dever, como cristão, como igreja, é salvar estas almas que estão perdendo, e nós estamos às vezes fazendo olho grosso, desculpa da palavra, temos deixado para lá por causa do nosso, às vezes por causa do nosso comodismo, porque às vezes nós sentimos que nós estamos bem aqui, e nós não precisamos
nos envolver, nós não precisamos de mexer